acaba não abrindo algumas portas, você não consegue mostrar o que que você pensa, né? As pessoas não ficam sabendo o que que você tem, né? O que que você tem a propor, né? E assim, as próprias transmissões, né, de futebol, isso ajuda demais, né? Eu não me sinto muito confortável em comentando ou aparecendo na tela, né? Eu me sinto mais à vontade no bastidor, né? Mas todos nós sabemos que todos nós precisamos também ir para frente da tela para que a gente é, atrai os nossos 15 milhões, né? Para quem a gente tem que atrair. Né? Cada um Então, tem que ir em busca dos seus, né, para contribuir com o DAC, não é verdade, Léo? exatamente. Então, assim, todo mundo. É impressionante isso, porque uma pessoa pode te detestar e uma outra pessoa pode gostar muito de você. Às vezes, uma coisa que você falou, você desperta, e isso tem a ver com essas frequências que cada um caminha. Então, tendo essa percepção que é importante também, estar na tela, falar, demonstrar alguma coisa, mesmo que seja muito desconfortável, a gente precisa aprender, né? Porque Verdade. eles próprio fala que todos nós vamos palestrar, todos nós vamos ser orientadores, todos nós vamos liderar, né? Então, assim, a questão da comunicação é super importante. Então, isso, assim, é um desafio quase que diário para mim, quase que diário, entendeu? Então, mas aí a gente precisa vencer, né? Precisa realmente, né? E com essa chegada desta rede de comunicação de DAC, ela vai ter muitos trabalhos para você, né? Você vai ter que superar muitos obstáculos, né, Léo? Que essa rede vai aumentar aí para todo mundo, né? Vai. Agora, essa época dos 51, realmente tudo está muito acelerado. Essa parte da comunicação agora está recebendo bastante atenção e investimento, né? Agora requer muitos investimentos, muitas pessoas, muitos profissionais. Então, assim, isso vai ter muita oportunidade para muita gente que, e é importante que as pessoas entendam também que cada um precisa tentar se aprimorar, aperfeiçoar, melhorar, porque a gente também precisa fazer uma comunicação de uma forma correta também, que as pessoas gostem. Então, às vezes só querer, eu quero fazer isso, não adianta. Você tem que no dia a dia Tem que procurar. falar a língua do povo, né, Léo? Tem que falar a língua do povo, levar para o povo aquilo que o povo precisa, né? Se dedicar a isso também, né? Tem que se dedicar, não é verdade? Então, assim, revistas, rádio, TVs, web TVs, portais, isso está crescendo cada vez mais e não para. E não para. A quantidade de pessoas que tem não são suficientes para cobrir isso, né? E em outros aspectos também, o crescimento é em tudo, né? Estamos aí, né, para ter aí como é que podemos chamar um hospital, um posto de saúde? O que pode se falar aí que está se planejando aí, né, em zigurates? E, por É, outro lado, também, né, nós temos aí a Universidade de Dáquila, né, Léo, também já se exatamente. fortalecendo. As coisas estão começando Exatamente. a surgir de uma maneira grandiosa, não é verdade? Então você vê, você tá expandindo ali a área da saúde, está expandindo a área da comunicação, a área da educação. Obviamente que tudo está começando, né? Então, assim, os dimensionais, eles pensam muito alto. E tem que pensar mesmo, porque para você começar a materializar. Então, às vezes a pessoa olha e fala, poxa, mas vocês estão querendo fazer hospital aqui, mas nessa casa, tal, tal. Peraí, gente, é o pontapé inicial. Começa primeiro ali, entendeu? Mas assim, o projeto lá do hospital, para aproveitar a casa, né? Que tem um local lá em Zugurá que chama A Casa. Eles apresentaram o projeto na última C, é muito bem organizado, muito bem montado. Já tem lá uma equipe, né? Chama O de Casa, né? É praticamente um plano de saúde que foi lançado lá, mas muito em conta, muito em conta. Então já tem os profissionais, já tem o carro que pode levar pessoas que estão com problema de saúde em Campo Grande, entendeu? Para atender essas pessoas, tem os profissionais da medicina que já estão lá, já tem consultórios, já tem.
dentistas lá também, entendeu? Então, assim, isso também está desenvolvendo muito, né? E agora também tem a questão da Unidacler também, que é esse início da questão de passar a informação do que a gente aprendeu lá. Entendeu? Então, paulatinamente, vão abrindo cursos livres aí, cursos de pós-graduação, aos poucos vão sendo colocados e depois aprimorados e vai embora. Não tem fim, entendeu? Maravilha! Para você que está chegando agora na live, eu vejo aqui que tem bastante gente já na live, obrigado, tem pessoal do chat. Para você que está chegando hoje, eu estou conversando com o Léo, ele que era da TV CH, mas faz outros trabalhos aí que ele vai falar para a gente aí, tá? Antes de entrar no aspecto da TV CH, né, como foi formada, como se iniciou todo esse procedimento, eu ainda quero saber dele, né? Chegando nesta caminhada, acompanhando as atividades, muitas naves no céu, tem alguma que você possa nos relatar que chamou bastante atenção, Léo? Ó, o interessante é que cada época é, ela é diferente, são os objetivos dos parceiros são diferentes. São alguns ciclos, são algumas. Me fugiu a palavra correta para dizer isso. São fases mesmo, né? Então, assim, houve uma fase que eu não estava lá, aonde, por exemplo, não tinha conversação nenhuma. Essa primeira fase era piscar uma luzinha no céu, aquilo lá já era um motivo de vitória para todo mundo. Ficavam lá mal acomodados e piscava a luz, e aí era uma maravilha. Depois veio uma época onde de muito avistamento de naves físicas, né? A gente tem relatos lá que as naves aproximavam muito perto, que as pessoas viam a silhueta dos parceiros nas janelas, né, das Olha, naves lá, né? Isso tem relatos dos mais antigos, bacana. dos dinossauros, né? Então, assim, tem relatos disso. Aí começaram as conversações, né? Então, eu entrei nessa época aonde começaram, já estava desenrolando já as conversações, entendeu? Então, a fase minha maior ali foi com conversações com diversos parceiros, né? Essa foi a época que eu Opa, peguei. Eu não peguei essas naves físicas, mas eu peguei muita conversação que eu vou te falar, cara, tinha dia que você falava assim, não para de conversar porque já está muito, ficava horas às vezes, entendeu? E assim, era todos os dias, muitas vezes, com parceiros diferentes, né? Às vezes no mesmo dia você estava num ponto, conversava com um, ia para o ponto, conversava com o outro, sabe? Então, assim, eu peguei essa época de muita conversação. Nesse momento agora, as conversações existem ainda, mas são em grupos de trabalho, vamos dizer assim. Entendeu? Eles estão conversando ainda, mas na hora que pego aqueles grupos que estão desenvolvendo um determinado trabalho. Eles não deixaram de surgir, principalmente para o grupo caduceu, né? E agora também são as fases das luzes bioplasmáticas, né? São as naves em forma de luz, né? Então, assim, são as luzes bioplasmáticas. Então, essa é a fase onde você observa essas luzes movimentando de toda quanto é forma e de todas as cores possíveis e imagináveis, né? Em conjunto, em separado, um para um lado, outro vai para o outro, entendeu? Porque essa forma é uma forma que a gente vai impactar muito o pessoal lá fora. Né? Porque fala assim, ah, não, isso aí é um satélite, mas um satélite que faz esse movimento aqui, vai para cima, para baixo, volta, não tem jeito, não tem jeito. Ah, mas tá piscando, é um avião. Ah, mas o avião tá indo para cima, para baixo, dando ré, entendeu? Então, como é que é assim, avião? Avião não faz isso, né, Léo? exatamente. Então, agora é essa fase também. E, sobretudo, é uma fase onde os dimensionais precisam fazer o serviço agora, né? Colocar em prática tudo que aprendeu, né? Então, por toda essa estrutura que está sendo montada para os dimensionais agora representarem os parceiros, né? Não é necessário mais os Léo, parceiros ficarem falando. Léo, eu vejo muitas naves aqui e me impressiona, porque ontem uma GNA deu uns brilhos muito bonita
aqui em cima da minha casa. Eu falo em cima porque é em cima. Eu, Uhum. eu olho para cima. Né? E hoje passou 2 naves, eu até agradeci. Falei, Ultras, obrigado, eu tenho live hoje, eu preciso realmente de uma força. Uhum. E quando eu É, vejo uma nave, para mim faz bem, para mim me claro. fortalece, para mim muda algo dentro de mim, sabe? Sabe? E foi o que eu precisava para essa live, enfrentar mais uma noite, trazendo informações, compartilhando conhecimento juntamente com você, né? É Essas isso, naves, hoje foi maravilhosas, 2 que passaram aí, né? é isso aí. Então, Basta olhar para tinha, cima, né? tinha umas, Léo, que quando elas chegavam assim da minha casa, elas ficavam grandes. Essas pararam de aparecer, tá? Uhum. Agora está surgindo só aquelas que passam, bem luminosas, né? Uhum. E não é toda hora, mas volta e meia elas estão dando aí o brilho e alegria para o Lobo, para mim e para a família aqui, E te ativando, né? E te ativando, ativando. né? Para continuar nesse trabalho, porque esse trabalho de fazer live não é fácil, tem que ligar, tem que conversar, tem que ver o dia disponível para a pessoa, né? Tem que chegar, É, tem que ter cara, disponibilidade, né? é verdade, Mas não a é gente fácil. vai levando, né? Vai levando aí, Exatamente, né? O trabalho que, né? Para fazer as placas brilharem, tremerem e brilharem aí, exatamente. a cada dia com informação e Eu, compartilhando conhecimento. eu tô vendo até seu cenário aí, tá parecendo que você tá até dentro de uma nave aí, ó, seu cenário de luz aí, ó, rodando aí, ó. Não, essas luzes aí foi minha esposa que falou: coloca essas rosinhas aí, porque Pois só é, tá azul. parecendo que você tá numa nave. Aí essa estou estreando hoje, viu? Ó, tá Ela que bonito, tá bonito. estou aqui obedecendo ela aí, né? Falou, põe Tá essas bonito. luzes aí, fica bonito aí no seu cenário. Falei, então tá bom. Fica bonito, Mas sim. para mim, só essa azulzinha aí, ela troca de cor. Ah, legal. Mas, voltando ao assunto que você, que é o principal, é a estrela da noite. E aí, Léo, nesta caminhada, chegou a hora de um projeto. Como é que foi formado esse trabalho no MDPL e a chegada da TV CH? É. Na verdade, a, o MDPL, ele chegou primeiro, né? Chegaram muito próximos, né? Para falar a verdade, né? Então, toda essa questão do MDPL, ela chegou junto com ali com os jogos de futebol que o Urandir adora, né? O Charles também, que estava mais ativo na época, também gostava muito, existia sempre uma rivalidade, vou ganhar de você, né? Então, é uma forma bem legal que os parceiros utilizaram para colocar essa frequência, né? Atuando sobre nós, é, e trabalhando todo o organismo da gente, né? Então isso começou, eu lembro aqui de uns jogos em 2015, né? Eu lembro que a gente tem algumas gravações que a gente fez com tablet, né? Tentando fazer algumas transmissões com tablet, mas não tinha internet legal, então isso inclusive tem ainda na internet, a gente consegue achar esses primórdios ali. Então os primeiros jogos, duelos, né? Existiam os duelos, começou nessa época, né? E a gente começou a transmitir, né? De uma forma bem precária, celular, e depois. Aí a gente foi aprendendo, né? Porque a gente não sabia nada disso. Nada, 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 zero, 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 zero. E aí a gente foi correndo atrás disso para aprender. E uns 2 anos depois, a gente foi pedido para que a gente criasse uma web TV, e aí quando a gente transmitia de uma forma bem precária esses jogos, a gente tinha um grupo que chamava Central de Habilidades. Era um grupo de estudos ali em Belo Horizonte que a gente reunia na casa da minha mãe e a gente conversava várias coisas, e ali a gente, na época, eram os primórdios ainda do BDM, existiam os títulos patrimoniais, né? Eram as primeiras coisas lá, e era em papelzinho mesmo, né? Recibo, né? Valia tantos títulos patrimoniais, então assim, a gente começou a ter muito título na mão, mas não tinha como utilizar. Aí a gente resolveu criar um site, a Central de Habilidades, onde as pessoas ofertavam seus produtos e serviços em troca dos títulos patrimoniais. Então a gente lançou esse site, as pessoas entravam ali, se cadastravam, e muita gente conseguiu movimentar os seus títulos patrimoniais aí. E quando foi nos pedido para criar uma web TV,
Aí nós falamos, qual nome, qual nome, qual nome? Então vamos, já que tem o Grupo Central de Habilidades, vamos criar a TV Central de Habilidades, né? Eles aprovaram o nome, né? Então inicialmente a gente precisava fazer é, 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 como é que fala? Programas com os palestrantes, né? Foi pedido que a gente começasse com eles, e aí acaba que é um dos orgulhos que a gente tem com a TVCH, porque isso foi o início dos palestrantes mesmo, né? Então